Quando meu marido Roberto faleceu de infarto, meu filho Diego organizou tudo sozinho. Caixão fechado, ele disse. Os ferimentos eram muito graves. 3 dias depois, o patrão do Roberto me ligou. Dona Carmen, venha ao meu escritório agora. Não conte nada para o seu filho. A senhora pode estar em perigo. Quando cheguei lá, a porta do banheiro se abriu. E o que vi me fez travar na hora. Me chamo Carmen, tenho 58 anos, e nunca imaginei que depois de 42 anos de casamento, eu ia me sentir uma estranha na minha própria vida. Antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Eu estava ali, sentada na primeira fileira do velório do Roberto, enquanto meu filho Diego e minha nora Priscila tomavam todas as decisões como se eu não existisse. Mãe, deixa com a gente. A senhora só se preocupa em ficar calma, tá? Diego tinha falado isso naquela manhã com aquela voz condescendente que ele desenvolveu nos últimos anos. Priscila balançou a cabeça do lado dele com aquele sorriso falso que já era familiar demais. Fiquei quieta porque não tinha forças para brigar. Roberto tinha morrido de infarto 3 dias antes, tão de repente que eu ainda não conseguia processar direito. Num momento ele estava tomando café comigo, falando sobre a horta que queria fazer na primavera. No outro, encontrei ele caído na garagem. Observei as pessoas enchendo a capela. Colegas de trabalho do Roberto, vizinhos, alguns parentes distantes. Todos se aproximavam do Diego e da Priscila para dar os pêsames, como se eles fossem os viúvos. Eu era só uma velha de 58 anos que precisava ser protegida do trauma. O caixão estava fechado. Diego tinha explicado para todo mundo que o acidente tinha deixado Roberto com ferimentos muito graves, que seria melhor lembrar dele como era. Na hora achei estranho. Tinha sido um infarto, não um acidente de carro. Mas minha mente estava tão nublada pela dor que não questionei. Aceitei a explicação deles como aceitava tudo ultimamente. A avó tá muito frágil, escutei a Priscila sussurrando para alguém. Eu e o Diego que estamos cuidando de tudo. Frágil. Essa palavra doeu mais que qualquer pêsame vazio. O Roberto nunca tinha me visto como frágil. Para ele eu era a Carmen, a companheira dele, a igual dele. Mas desde que o Diego casou com a Priscila há 5 anos, tudo mudou aos poucos. Durante o velório, notei algo estranho. Diego parecia mais aliviado que triste. Cada vez que alguém vinha consolar ele, respondia com uma compostura que chegava a ser indiferente. Até sorriu. Um sorriso pequeno, rápido, mas que vi. Quando a dona Marta, nossa vizinha há 20 anos, veio dar os pêsames, ele até riu de uma piada que ela fez tentando aliviar o clima rio. No velório do próprio pai. A Priscila, por outro lado, tinha lágrimas nos olhos, mas tinha algo na expressão dela que parecia calculado. Como se estivesse atuando. As lágrimas eram reais, mas vazias. Notei que ela checava o celular a cada 5 minutos, como se estivesse esperando algo importante. Mais importante que o velório do sogro. Observei também como eles se movimentavam pela capela, como donos do lugar. Diego cumprimentava as pessoas como se fosse ele o viúvo, aceitando abraços e palavras de conforto com uma familiaridade que me deixou desconfortável. Priscila organizava as flores, direcionava as pessoas, anotava nomes num caderninho preto como se estivesse fazendo inventário. Inventário. A palavra veio na minha cabeça do nada e gelou meu sangue. Era exatamente o que parecia. Eles estavam fazendo inventário. Das pessoas importantes, dos possíveis aliados, de quem poderia ser útil depois. Sentada na primeira fileira, vestida de preto, com as mãos geladas mesmo no calor de março, me senti invisível, como um fantasma na minha própria tragédia. Depois do enterro, na casa que eu e o Roberto dividimos por tantos anos, o pessoal se juntou para o almoço que a Priscila tinha organizado. Sentei na minha poltrona favorita perto da janela, vendo minha nora comandar tudo como se fosse a casa dela. Carmen, você devia ir descansar, sugeriu a Priscila se aproximando com uma xícara de chá que eu não pedi. Foi um dia muito longo para você. Tô bem aqui, respondi, mas minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Diego se aproximou e sentou no sofá na minha frente. Mãe, eu e a Priscila conversamos. A gente acha que você não devia ficar sozinha nessa casa. É grande demais para a senhora. E depois do que aconteceu com o pai... Meu sangue gelou.
Do que você tá falando? Bom, continuou Diego, trocando um olhar com a Priscila. A gente pensou que seria melhor você vir morar com a gente, pelo menos por um tempo, até você se estabilizar emocionalmente. Morar com vocês? Repeti, sentindo algo estranho naquela sugestão. Priscila sentou do meu lado, pegando minha mão com uma suavidade que era insuportável. Carmen, a gente tem aquele quarto de hóspedes que pode ser todo seu, e assim a gente fica de olho em você, garante que você tá comendo direito, tomando os remédios. E essa casa? Perguntei. Diego deu de ombros com uma casualidade estudada. Bom, faz sentido vender, não faz? Grande demais, cara de manter, cheia de lembrança ruim agora. O mercado tá ótimo. A gente podia investir o dinheiro para a senhora, garantir uma renda mensal confortável. Essa é minha casa, murmurei, mas já sentia minha determinação desmoronando sob os olhares compreensivos deles. Eles não estavam falando de me ajudar temporariamente. Estavam falando de desmantelar minha vida inteira. A conversa foi interrompida pelo telefone tocando. Diego levantou para atender e dava para escutar a voz dele da cozinha, mas não as palavras exatas. Quando voltou, a expressão tinha mudado. Era alguém do escritório do pai, disse parecendo irritado. Queriam falar com você sobre uns papéis. Que papéis? Perguntei. Não sei. Falei que você estava indisposta, que qualquer coisa podiam resolver comigo. Algo no tom dele me irritou. Diego, seu pai trabalhou 30 anos naquela empresa. Se querem falar comigo sobre algo, tenho o direito de escutar. Mãe, não se preocupa com essas coisas. A gente cuida de toda a papelada e questões legais. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e Diego e Priscila finalmente me deixaram sozinha, sentei na cama que dividi com o Roberto por tantos anos. A casa estava silenciosa demais, cheia de lembranças que agora pareciam distantes. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. Dona Carmen, disse uma voz masculina do outro lado. Aqui é Ricardo Mendes, o chefe do seu marido na Mendes e Associados. Senhor Ricardo, respondi lembrando do nome. Roberto tinha mencionado o chefe várias vezes, sempre com respeito. Dona Carmen, sinto muito pela sua perda. Roberto era um homem extraordinário. Todos no escritório valorizavam muito ele. Obrigada, murmurei. Teve uma pausa e a voz dele ficou mais séria. Dona Carmen, preciso ver a senhora urgentemente. Tem algo que precisa saber sobre os últimos meses de vida do seu marido. Algo importante. Meu coração disparou. Que tipo de coisa? Não posso falar por telefone. Pode vir no meu escritório amanhã de manhã? E Dona Carmen, é crucial que não conte nada para o seu filho nem para sua nora sobre essa conversa. Roberto foi muito específico sobre isso. E, por favor, deixe seu celular em casa ou desligue quando sair. Não pode correr o risco de ser rastreada. O ar ficou preso nos meus pulmões. Rastreada? Por quê? O que está acontecendo? Por favor, Dona Carmen, amanhã às 10 da manhã. Seu marido me pediu que se algo acontecesse com ele, eu falasse com a senhora. Mas só com a senhora. E tome muito cuidado. Eles podem estar monitorando seus movimentos. A ligação caiu e fiquei sentada no escuro segurando o telefone com as mãos tremendo. Roberto tinha previsto a morte dele. Tinha deixado instruções específicas. E por algum motivo, essas instruções incluíam manter Diego e Priscila de fora e tomar precauções contra a vigilância. Pela primeira vez desde a morte dele, senti que meu marido estava me falando de algum lugar longe, dizendo para prestar atenção, que não era hora de ser frágil. Algo estava terrivelmente errado, e eu era a única que podia descobrir o quê. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há meses. Pela primeira vez desde a morte do Roberto, tinha um propósito claro. Me vesti com cuidado, escolhendo o conjunto cinza que Roberto sempre dizia que me deixava elegante e forte. Diego ligou cedo, como vinha fazendo desde o funeral. Como dormiu, mãe? Eu e a Priscila ficamos pensando que talvez você devia ficar uns dias com a gente. Tô bem, filho, respondi tentando soar normal. Aliás, tenho que sair essa manhã. Pausa. Sair para onde? Minha mente trabalhou rápido. Na farmácia. Acabou meu remédio da pressão. Posso levar o remédio para a senhora. Não precisa sair. Diego, posso dirigir até a farmácia. Não sou inválida. O suspiro dele foi audível. Tá bom, mas toma cuidado. E se precisar de algo, liga pra gente na hora.
Desliguei e olhei para o meu smartphone na mesa de cabeceira. As palavras do Ricardo ecoavam na minha cabeça. Deixe seu celular em casa ou desligue quando sair. Não pode correr o risco de ser rastreada. Pareceu paranoia, mas algo na urgência da voz dele me fez obedecer. Deixei o celular na mesa de cabeceira, ligado, como se tivesse simplesmente esquecido de levar. Se Diego tentasse me localizar, pareceria que eu ainda estava em casa. Dirigi até o centro de São Paulo com as mãos apertadas no volante, verificando o retrovisor mais vezes do que o necessário. Não sabia se estava sendo seguida, mas a advertência do Ricardo tinha me deixado nervosa. O prédio da Mendes em Associados era uma torre de vidro de 25 andares, que sempre me intimidou um pouco. Roberto trabalhava no 18º andar, no departamento de auditoria interna. A recepcionista me guiou até o andar executivo, onde nunca tinha estado. O escritório do Ricardo Mendes era impressionante. Janelas enormes com vista para a cidade inteira, móveis de madeira nobre e um ar de poder que dava para sentir. Ricardo Mendes era um homem de uns 60 anos, cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno que provavelmente custava mais que meu aluguel de 3 meses. Levantou quando entrei e vi preocupação genuína nos olhos dele. Dona Carmen, obrigado por vir. Por favor, sente-se. Me acomodei numa das cadeiras de couro na frente da mesa dele, sentindo como se tivesse em território desconhecido. Antes de mais nada, começou Ricardo, quero que saiba que seu marido era um dos nossos funcionários mais valiosos. Em 30 anos, nunca tivemos uma única reclamação sobre o trabalho dele. Obrigada, murmurei, mas algo no tom dele me dizia que isso era só o começo. Ricardo levantou e caminhou até um arquivo atrás da mesa. Tirou uma pasta grossa e colocou na minha frente. Dona Carmen, nos últimos 6 meses de vida, Roberto veio me ver várias vezes com preocupações muito específicas. Abriu a pasta revelando páginas e páginas de documentos, anotações escritas à mão com a letra familiar do Roberto e o que pareciam ser fotos de outros documentos. Preocupações sobre o quê? Ricardo me olhou direto nos olhos. Sobre a família da senhora. Senti como se o chão tivesse se movido embaixo dos meus pés. Minha família. Roberto acreditava que o filho e a nora dele estavam tentando manipular ele para fazer mudanças significativas no testamento e nas contas bancárias. As palavras não faziam sentido imediatamente. Isso é impossível. Diego nunca... Dona Carmen, me interrompeu suavemente Ricardo. A senhora sabia que nos últimos 8 meses, Roberto recebeu múltiplas visitas do seu filho e da sua nora, muitas vezes quando a senhora não estava em casa? Balancei a cabeça negativamente, mas algo gelado se instalou no meu estômago. Sabia que sugeriram repetidamente que seria melhor para a senhora se ele organizasse as coisas de forma que, caso algo acontecesse com ele, Diego tivesse poder legal imediato sobre todas as decisões financeiras e médicas relacionadas à senhora. Isso não pode ser verdade, sussurrei. Ricardo abriu uma das páginas e girou para mim. Era uma xerox de um documento legal parcialmente preenchido. Reconhecia a assinatura do Roberto embaixo, mas estava riscada. Roberto me trouxe isso há 3 meses. Disse que Diego tinha pressionado ele para assinar, dizendo que era o melhor para a família, que ia proteger a senhora de ter que tomar decisões difíceis se ele não tivesse mais aqui. Li as primeiras linhas do documento. Era uma transferência de poder legal que teria dado ao Diego controle total sobre todas as nossas finanças e decisões médicas relacionadas a mim, caso o Roberto morresse ou ficasse incapacitado. Mas ele não assinou, observei. Não. E foi isso que começou a preocupar Roberto. Segundo ele contou, quando se recusou a assinar, Diego ficou muito bravo. Disse que ele estava sendo egoísta, que não pensava no que era melhor para a senhora. Minha mente começou a fazer conexões que eu não queria fazer. Lembrei das visitas do Diego e da Priscila durante o último ano. Como sempre pareciam estar sussurrando sobre algo quando eu entrava na sala. Tem mais, continuou Ricardo virando para outra página. Roberto também me contou que Priscila tinha começado a sugerir que a senhora estava mostrando sinais de confusão, de perda de memória. O quê? Aparentemente ela tinha começado a comentar tanto com Roberto quanto com Diego que a senhora repetia histórias, esquecia conversas, que talvez precisasse de supervisão médica mais próxima. Senti como se tivesse levado um soco. Eu não...
Minha memória está perfeitamente bem. Roberto sabia disso, por isso começou a documentar tudo, cada conversa, cada sugestão, cada pressão que sentia da parte deles. Ricardo passou várias páginas mostrando anotações detalhadas na letra do Roberto, datas, horários, transcrições de conversas. Meu marido tinha estado levando um registro meticuloso do que agora parecia ser uma campanha para minar a confiança dele em mim e ganhar controle sobre nossas vidas. Por que ele não me contou nada? Perguntei sentindo lágrimas que não sabia que tinha. Ele disse que precisava de provas concretas antes, que se contasse para a senhora sem evidências sólidas, eles poderiam convencê-la que era paranoia dele e também tinha medo de preocupá-la desnecessariamente caso estivesse errado. Mas quando as evidências começaram a se acumular, ele sabia que precisava agir. Que tipo de evidências? Ricardo hesitou. Dona Carmen, Roberto contratou um investigador particular há 3 meses, e o que descobrimos é muito pior do que imaginávamos. Nesse momento escutei uma batida forte na porta do escritório. Eu e Ricardo viramos e meu coração parou quando vi quem entrava. Diego e Priscila estavam parados na entrada, as expressões deles uma mistura de surpresa e algo mais escuro. Mãe, disse Diego, e a voz tinha um tom que nunca tinha escutado antes. O que você está fazendo aqui? Priscila se adiantou com aquele sorriso condescendente que agora reconhecia como máscara. Carmen, a gente ficou preocupado quando vimos onde você estava. Por que não disse que vinha aqui? Meu sangue gelou. Como vocês sabiam que eu estava aqui? Diego trocou um olhar rápido com Priscila antes de responder. Bom, quando você não respondeu nossas ligações, ficamos preocupados. Então usamos o rastreador do celular para ver onde você estava. O celular dela está em casa, disse Ricardo calmamente, mas dava para ver tensão em cada linha do corpo dele. Como vocês realmente descobriram que ela estava aqui? O silêncio que seguiu foi pesado. Diego ficou vermelho e Priscila pareceu momentaneamente perdida. A gente contratou um investigador também, admitiu Priscila finalmente, a voz perdendo toda a doçura falsa. Depois que Roberto começou a agir estranho, achamos que precisávamos saber o que ele estava tramando. Tramando? Repeti. Senhor Diego, senhora Priscila, disse Ricardo ficando de pé. Essa é uma conversa particular entre a mãe de vocês e eu. Agradeceria se respeitassem isso. Priscila soltou uma risada forçada. Com todo respeito, senhor Mendes, Carmen tem estado muito frágil desde a morte do Roberto. Não achamos apropriado ela tomar decisões importantes sem supervisão familiar. Supervisão familiar, repeti sentindo a indignação crescendo no peito. Tenho 58 anos, não sou criança. Diego trocou um olhar com Priscila que não passou despercebido. Era o mesmo olhar que dividiram no velório, carregado de significado que eu não entendia. Claro que não é criança, mãe, disse Diego, mas o tom era o mesmo que usaria com uma criança problemática. É só que queremos proteger você de pessoas que podem se aproveitar da sua dor. Olhei para o Ricardo, que tinha permanecido em silêncio observando a troca com expressão séria. Depois olhei a pasta fechada sobre a mesa, sabendo que continha informações que mudariam tudo. Ricardo, disse usando o nome dele deliberadamente, pode me dar uns minutos para falar com meu filho e minha nora? Ele assentiu. Claro, vou ficar logo ali fora. Quando ele saiu, o ar na sala mudou completamente. Diego relaxou visivelmente, como se tivesse ganhado algo importante. Mãe, não sei o que esse homem tem dito para você, mas precisa entender que as pessoas podem ser muito manipuladoras quando tem dinheiro envolvido. Dinheiro? Perguntei. Priscila sentou na cadeira ao meu lado. Carmen, querida, a gente sabe que Roberto tinha um seguro de vida considerável. Com a casa e as economias dele, tem gente sem escrúpulos que se aproveita de viúvas. Algo gelado se instalou no meu estômago. Como vocês sabem do seguro de vida do Roberto? Diego e Priscila trocaram outro daqueles olhares carregados. Bom, disse Diego, parecendo desconfortável pela primeira vez. Papai mencionou uns meses atrás quando a gente estava conversando sobre garantir que você ia ficar bem se algo acontecesse com ele. Estranho, disse devagar, porque Roberto nunca me mencionou essas conversas. O silêncio se estendeu entre nós. Foi quando escutei um som que fez meu mundo parar completamente. Uma tosse.
Uma tosse que reconheceria em qualquer lugar do mundo. Os três viramos para a porta do banheiro particular conectado ao escritório do Ricardo. A porta abriu devagar e saiu uma figura que fez meu coração parar e depois começar a bater tão forte que achei que ia sair do peito. Roberto, meu marido. O homem que enterrei há poucos dias estava ali, vivo, respirando, me olhando com uma mistura de amor e desculpa nos olhos. Oi, Carmen, disse suavemente. Acho que tenho umas explicações para dar. Acho que gritei, não tenho certeza. O que lembro é que o mundo começou a girar ao meu redor, e se Roberto não tivesse corrido até mim, teria caído da cadeira. O quê? Como? Murmurei tocando o rosto dele com mãos tremendo para ter certeza que era real. Atrás de nós escutei Priscila soltar um grito abafado e Diego murmurar um palavrão. Roberto me segurou com cuidado, as mãos familiares me estabilizando como faziam há 42 anos. Desculpa, meu amor. Desculpa muito por ter feito você passar por isso, mas era o único jeito. O único jeito de quê? Perguntei, embora parte de mim já estivesse começando a entender. Roberto levantou a vista para o Diego e para Priscila, e a expressão dele endureceu de um jeito que nunca tinha visto. O único jeito de proteger você deles. Diego encontrou a voz primeiro. Isso é impossível. Você tá morto. A gente te viu. Teve velório. Tem certidão de óbito. Roberto se endireitou, mas manteve um braço protetor ao meu redor. Teve um velório de caixão fechado porque supostamente meus ferimentos eram muito graves, e teve uma certidão de óbito falsificada com a ajuda de um médico muito discreto e um agente funerário que me devia alguns favores. Ricardo me ajudou a organizar tudo. Mas por quê? Sussurrei. Roberto me olhou com ternura antes de se dirigir novamente ao Diego e à Priscila. Porque descobri o que vocês estavam planejando. Priscila ficou pálida. Não sei do que você está falando. Não? Disse Roberto caminhando até a mesa e abrindo a pasta que Ricardo tinha me mostrado. Então não reconhece isso? Tirou uma série de documentos e colocou sobre a mesa. Mesmo de onde estava sentada, dava para ver que eram cópias de e-mails, mensagens de texto e o que pareciam ser gravações transcritas. O investigador que contratei instalou dispositivos de escuta no carro de vocês há 2 meses, explicou Roberto. Com autorização judicial, é claro. Quando apresentei as evidências preliminares para o juiz, ele concordou que havia causa provável para a investigação mais profunda. Pegou uma das transcrições. Diego, leu Roberto em voz alta, a mãe está começando a mostrar sinais de demência. Acho que você devia considerar a possibilidade dela precisar de cuidado em tempo integral em breve. Se o pai assinar os documentos que preparei, a gente vai poder garantir que ela tenha o melhor cuidado possível quando chegar a hora. Meu filho ficou completamente branco. Roberto continuou lendo. Priscila, concordo. E quanto antes melhor. Só a casa vale quase R$ 1.200.000, sem contar as economias dele. Sentei pesadamente, sentindo como se tivesse levado um soco. Eles tinham estado planejando me declarar incompetente. Tinham estado calculando o valor da nossa casa, das nossas economias. Isso tá fora de contexto, disse Diego desesperadamente. A gente estava preocupado com a mãe. Só queríamos garantir... Garantir o quê? Interrompeu Roberto. Que pudessem controlar a vida dela, que pudessem declará-la incompetente e enfiar ela numa instituição enquanto vocês vendiam a casa e gastavam nossas economias? Priscila levantou bruscamente. Isso é ridículo, Roberto. Fingir a própria morte é crime. Tem certidões falsas, documentos fraudulentos. Você pode ir preso. Tem razão, disse Roberto calmamente. E tô disposto a enfrentar as consequências. Mas primeiro queria que a Carmen soubesse a verdade sobre o que vocês vinham planejando. Aproximou-se de mim e pegou minhas mãos. Meu amor, nos últimos 8 meses eles vinham me visitando regularmente quando você não estava em casa. No início achei que era porque se preocupavam com a gente, mas aos poucos percebi que cada conversa era desenhada para me convencer que você estava perdendo a capacidade mental, que precisava de supervisão, que seria egoísmo da minha parte não fazer acordos legais para proteger você. Olhei para o Diego, meu filho, o bebê que carreguei nos braços, que consolei durante pesadelos, que amei incondicionalmente durante 35 anos. É verdade isso? Perguntei. Por um momento vi algo nos olhos dele que podia ser vergonha,
mas depois endureceu. Mãe, você não entende as pressões financeiras que a gente enfrenta. Eu e a Priscila temos dívidas, obrigações. Então era verdade, murmurei. Roberto apertou minhas mãos. Quando percebi o que estava acontecendo, contratei um investigador particular. Descobrimos que Diego tem dívidas de jogo de mais de R$ 380 mil. Priscila tem usado cartões de crédito no seu nome sem você saber. O mundo balançou ao meu redor de novo. Cartões de crédito no meu nome? 3 cartões diferentes, disse Roberto suavemente, com uma dívida total de R$ 95 mil. Priscila finalmente explodiu. Chega, Roberto. Não sei que tipo de jogo doente você está jogando, mas isso termina agora. Carmen, vamos. Claramente seu marido perdeu a razão. Mas não me mexi. Pela primeira vez em meses, talvez anos, tudo fazia sentido. As visitas constantes, a preocupação exagerada com meu bem-estar, as sugestões sobre minha memória, a pressa para me fazer tomar decisões sobre meu futuro imediatamente depois do funeral. Não tinham estado cuidando de mim, tinham estado me preparando para ser sacrificada. Não vou para lugar nenhum, disse finalmente, minha voz mais forte do que tinha soado em muito tempo. Mas acho que vocês é que deviam ir. A expressão no rosto do Diego mudou para algo que nunca tinha visto. Não era mais meu filho preocupado. Era um estranho que acabava de perder algo que vinha contando como dele. Roberto me ajudou a sentar no sofá do escritório enquanto Ricardo voltava com uma garrafa de água e expressão grave. Diego e Priscila ficaram perto da porta, como animais acuados decidindo se fogem ou atacam. Carmen, disse Roberto suavemente, ajoelhando na minha frente. Tem mais que você precisa saber. Minha mente ainda lutava para processar que meu marido estava vivo, que tinha fingido a morte dele, que meu filho e minha nora vinham planejando me roubar tudo por meses. Mas algo na expressão do Roberto me disse que o pior ainda estava por vir. Mas, murmurei. Ricardo abriu outra seção da pasta e tirou o que pareciam ser uma série de fotografias. Colocou na mesa de centro na nossa frente. Essas fotos foram tiradas pelo investigador particular nas últimas 6 semanas, explicou Roberto. Peguei as fotos com mãos tremendo. A primeira mostrava Diego entrando no que parecia ser um cassino em Foz do Iguaçu. A segunda mostrava ele numa mesa de pôquer, apostando fichas que representavam quantias de dinheiro que não conseguia imaginar. A terceira mostrava Priscila numa joalheria cara nos jardins, experimentando um colar que custava mais que 3 meses de aluguel. Diego, disse Roberto, voz fria como gelo. Quer explicar para sua mãe como conseguiu apostar R$ 62 mil numa única noite quando me disse que precisava de ajuda para pagar a prestação da casa? Meu filho não respondeu, mas dava para ver o maxilar dele travando. Roberto continuou. Ou talvez a Priscila possa explicar como conseguiu comprar um colar de R$ 18 mil semana passada, quando supostamente vocês estavam lutando para fechar as contas no fim do mês. Priscila finalmente falou, a voz agora despida de toda a doçura falsa que vinha usando comigo. Roberto, você não sabe do que está falando. Aquele colar era imitação. Uma imitação da Vivara? Perguntou Ricardo, tirando um recibo da pasta. Porque temos o recibo aqui, pago com um cartão de crédito em nome de Carmen Silva Santos. Senti como se tivesse levado um tapa. Você usou meu nome para comprar joia? Carmen, disse Priscila, e pela primeira vez a máscara dela se espatifou completamente. Você não entende. Eu e o Diego estamos sob muita pressão. As dívidas dele, nossos gastos. Só precisávamos de uma ajuda temporária. Temporária? Repeti. Há quanto tempo vocês vêm me roubando? Roberto tirou outro documento. Segundo nosso investigador, as transações fraudulentas começaram há 1 ano e meio. Usaram suas informações para abrir 3 cartões de crédito. Fizeram saques não autorizados da sua conta poupança num total de R$ 47 mil. E vinham interceptando sua correspondência bancária para você não perceber. Interceptando minha correspondência? Lembra que a Priscila se ofereceu para ajudar com o correio uns meses atrás? Perguntou Roberto. Quando disse que seria mais fácil se ela se encarregasse de organizar todas as contas e documentos importantes? A lembrança me atingiu como um raio. Priscila tinha sido tão doce, tão prestativa. Carmen, querida, sei que essas coisas financeiras podem ser confusas.
Por que não deixa eu cuidar de organizar tudo? Roberto tem tanto trabalho e você já tem preocupações suficientes. Mas isso não é o pior, continuou Roberto, expressão ficando ainda mais sombria. O que pode ser pior que isso? Perguntei. Roberto olhou para o Diego direto nos olhos. Conta para sua mãe sobre o plano de vender a casa dela. Diego ficou completamente pálido. Não sei do que você está falando. Não? Disse Ricardo pegando outro documento. Porque temos aqui uma consulta que você fez com um corretor de imóveis há 3 semanas, pedindo avaliação da casa da sua mãe, enquanto seu pai ainda estava vivo. Apertou o botão de play e a voz do Diego encheu o escritório. Era uma conversa gravada no carro deles. Priscila, a gente precisa acelerar o cronograma. Papai está começando a fazer perguntas e a mãe não está agindo tão confusa quanto esperávamos. A voz da Priscila respondia da gravação. Já conversei com o advogado sobre a transferência de poder legal. Você tem os documentos médicos que a gente precisa? Os documentos falsos estão prontos. Assim que ela estiver morando com a gente e declararmos ela incompetente, a gente vende a casa na hora. O mercado tá bom agora. E com ela sob nosso teto, vai ser mais fácil controlar tudo: medicação, visitas, acesso às contas. Senti como se estivesse caindo num precipício. Documentos médicos falsos. A gravação continuou. E se o Roberto se opuser? Perguntava Priscila. O Roberto não vai ser problema por muito tempo, respondia Diego, e algo no tom dele fez meu sangue gelar. Roberto pausou a gravação e me olhou com olhos cheios de dor. Essa conversa foi gravada 3 semanas atrás, Carmen. 3 semanas antes da minha morte. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Olhei para o Diego tentando encontrar alguma explicação, algum jeito disso não ser o que parecia. O Roberto não vai ser problema por muito tempo, repeti devagar. O que isso significa, Diego? Meu filho finalmente falou, mas a voz era de um estranho. Mãe, você está interpretando mal. A gente só estava preocupado com o pai. A pressão dele estava alta, ele estava muito estressado. Tá dizendo que vocês estavam esperando que eu morresse naturalmente? Perguntou Roberto, ficando de pé. Priscila se adiantou, toda a pretensão abandonada. Roberto, não seja dramático. A gente só estava sendo realista sobre o futuro. Carmen vai precisar de cuidado eventualmente. É melhor planejar com antecedência. Planejar com antecedência, repeti. Ou acelerar o processo? Ricardo tirou outro documento da pasta. Carmen, isso talvez seja o mais difícil de escutar. Era um laudo médico. Li as primeiras linhas com horror crescente. Paciente apresenta sinais claros de demência precoce, episódios de confusão, perda de memória de curto prazo, desorientação. Recomenda-se avaliação para cuidado em tempo integral. Isso é mentira, disse, voz mal passando de um sussurro. Nunca vi esse médico, Dr. Marcos Antunes. Não reconheço esse nome. É um conhecido da Priscila, disse Roberto. Alguém que estava disposto a assinar um diagnóstico falso em troca de R$ 15.000. Já está sendo investigado pelo Conselho Regional de Medicina. Olhei para Priscila, a mulher que tinha chamado de filha por 5 anos. Você pagou um médico para dizer que tenho demência? Carmen, disse Priscila, e pela primeira vez dava para ver pânico real nos olhos dela. Você tem que entender, a gente estava tentando proteger você. Me proteger do quê? Gritei, surpresa com a força da minha própria voz. De você mesma, gritou Diego de volta. Mãe, você é velha, sua mente não é mais a mesma. Eu e a Priscila conseguimos ver coisas que você não consegue. Roberto se colocou entre Diego e eu. Carmen não tem nenhum problema mental. O único problema é que vocês vinham fazendo gaslighting numa mulher de 58 anos por mais de 1 ano, fazendo ela questionar a própria realidade para poder roubar o dinheiro e a casa dela. Gaslighting? Perguntei. É uma forma de manipulação psicológica onde alguém te faz duvidar da sua própria percepção da realidade, explicou Ricardo suavemente. Roberto sentou do meu lado e pegou minhas mãos. Meu amor, lembra uns meses atrás quando você não conseguia achar as chaves do carro? E a Priscila sugeriu que talvez você tivesse perdido porque sua memória não era mais a mesma? Assenti. Tinha sido muito angustiante. Achamos as chaves na bolsa da Priscila, disse Roberto suavemente. O investigador documentou quando ela pegou suas chaves da mesa e colocou na bolsa dela.
E lembra quando não conseguia achar seu remédio da pressão e o Diego disse que provavelmente você tinha esquecido onde colocou? Meu coração começou a bater mais rápido. Sim, estava no carro do Diego, de novo documentado. Uma por uma, Roberto começou a explicar situações que tinha interpretado como sinais do meu declínio mental. O dia que não consegui achar minha carteira, lembro que passei 3 horas virando a casa de ponta cabeça, chorando de frustração, enquanto a Priscila me observava com aquela expressão de pena calculada. Não se preocupa, Carmen. Essas coisas acontecem na nossa idade. Encontramos a carteira uma semana depois no porta-luvas do carro do Diego. A vez que cheguei atrasada numa consulta porque tinha certeza absoluta que era às 15 horas, não às 14 horas como o consultório insistia. Lembro da recepcionista me olhando com impaciência, enquanto eu jurava que tinha anotado 15 horas no meu caderninho. O Diego tinha estado em casa naquela manhã. Agora entendia que ele tinha mudado minha anotação. As ocasiões quando não conseguia lembrar de conversas que tinha certeza de ter tido. Mãe, a gente já conversou sobre isso 3 vezes, o Diego dizia com aquele tom de paciência forçada. Você está esquecendo. Mas conversas que nunca aconteceram. Planos que nunca fizemos. Promessas que nunca fiz. E a pior de todas, o dia que acordei confusa sobre que dia da semana era. Tinha certeza que era quinta, mas todos os calendários da casa mostravam sexta. Lembro de sentar na cozinha me sentindo completamente perdida, questionando se estava perdendo a noção do tempo. Só meses depois, Roberto descobriu que a Priscila tinha mudado todos os calendários da casa na véspera. Todas tinham sido orquestradas. Cada momento de confusão, cada lapso de memória, cada instante em que duvidei de mim mesma, tudo cuidadosamente planejado para me fazer pensar que estava enlouquecendo. Por meses, disse Roberto, eles vinham sistematicamente fazendo você duvidar da sua própria mente, preparando o terreno para declarar você incompetente. Olhei para o Diego e para Priscila, essas 2 pessoas que tinha amado e em quem tinha confiado. Por quê? Sussurrei. Somos família. Priscila riu, um som amargo que nunca tinha escutado dela. Família? Carmen, você e o Roberto têm sido um obstáculo para a gente desde o dia que a gente casou. Sentados nessa casa enorme, acumulando dinheiro que nunca usam, enquanto eu e o Diego lutamos todo mês para pagar as contas. Vocês nunca pediram ajuda, disse fracamente. A gente não queria ajuda, disse Diego. A gente queria o que é nosso por direito. O que é de vocês? Somos família, explodiu Diego. Essa casa devia ser nossa, esse dinheiro devia ser nosso. Vocês vão morrer logo de qualquer jeito. O silêncio que seguiu essas palavras foi absoluto. Naquele momento soube que tinha perdido meu filho para sempre. A pessoa na minha frente era um estranho que vinha usando meu amor contra mim, contando os dias até minha morte para poder receber a herança. Mas também soube outra coisa. Pela primeira vez em mais de 1 ano, minha mente estava completamente clara. Não estava confusa, não tinha demência. Era vítima de uma conspiração cruel e sistemática, levada a cabo pelas 2 pessoas em quem mais confiava. E agora que sabia a verdade, nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional que jamais vou esquecer. Roberto ficou num hotel discreto, enquanto Ricardo nos ajudava a navegar as complicações legais da ressurreição dele. Voltei para casa, mas pela primeira vez em meses não me sentia prisioneira na minha própria vida. Diego e Priscila tinham saído do escritório do Ricardo naquele dia num estado de choque e fúria. Não escutei deles por 48 horas até aparecerem na minha porta numa quarta de manhã. Vi eles chegando da janela da sala. Diego caminhava com aquela determinação que reconhecia da infância dele, quando tinha feito algo errado e estava decidido a me convencer que não era culpa dele. Priscila seguia atrás, mas algo na postura dela me disse que dessa vez a estratégia seria diferente. Abri a porta antes deles baterem. Oi, mãe, disse Diego, voz com aquela qualidade cuidadosamente controlada que usava quando tentava manejar uma situação difícil. Diego, Priscila. Minha voz soou mais fria do que pretendia, mas não tentei suavizar. Podemos entrar? Perguntou Priscila. A gente precisa conversar. Deixei eles entrarem, mas não convidei para sentar. Ficamos de pé na sala que tinha sido testemunha de tantas reuniões familiares felizes e agora parecia um campo de batalha. Mãe,
começou Diego. A gente tem pensado muito sobre o que aconteceu no escritório. Tenho certeza que sim. Priscila deu um passo para frente. Carmen, acho que tem muito mal-entendido aqui. Eu e o Diego temos estado preocupados com seu bem-estar, mas tudo o que fizemos foi com as melhores intenções. Melhores intenções, repeti. Como usar meu nome para abrir cartões de crédito? Aqueles cartões eram para emergências, disse Diego rapidamente. Gastos que podiam surgir relacionados ao seu cuidado. Como um colar de 18 mil reais. Priscila suspirou. Tá bom, cometi um erro. Mas, Carmen, você tem que entender a pressão que a gente tá. As dívidas do Diego, nossos gastos. As dívidas dele não são minha responsabilidade, disse, surpresa com a facilidade de dizer essas palavras. Diego mudou de tática. Mãe, o pai tá manipulando você. Não acha estranho que ele fingiu a própria morte? Que tipo de homem faz isso? O tipo de homem que tá tentando proteger a esposa de um filho que tá planejando roubar tudo dela. A gente não tava roubando, explodiu Diego. Aquela casa, aquele dinheiro, eventualmente ia ser nosso de qualquer jeito. A gente só estava tentando acelerar o processo porque a gente precisava de ajuda agora. A honestidade brutal dessa declaração me deixou sem palavras por um momento. Diego, disse finalmente, você está me dizendo que vinha esperando que eu e o Roberto morresse para poder ter nosso dinheiro? Não é assim que soa, interveio Priscila desesperadamente. Todas as famílias planejam para o futuro. Famílias não planejam declarar os pais incompetentes com diagnósticos médicos falsos. Priscila ficou pálida. Isso foi só uma precaução caso você realmente precisasse de cuidado no futuro. Uma precaução que pagaram 15 mil reais. Diego passou as mãos pelo cabelo, sinal que estava perdendo a paciência. Mãe, escuta você. Ficou paranoica. Papai tá enchendo sua cabeça de ideias loucas. Ideias loucas, repeti. Como a ideia de que mereço viver na minha própria casa sem ninguém tentando me declarar louca. Ninguém tá tentando declarar você louca, gritou Diego. Caminhei até o telefone e disquei um número que tinha decorado. O que você tá fazendo? Perguntou Priscila. Ligando pro Roberto, respondi. Acho que ele devia estar aqui para essa conversa. Mãe, não, disse Diego. Mas já era tarde demais. Roberto chegou 20 minutos depois. Tinha estado esperando minha ligação, provavelmente sabendo que esse momento chegaria. Quando entrou, a tensão na sala se intensificou imediatamente. Diego, Priscila, cumprimentou com voz neutra. Pai, disse Diego, a gente precisa resolver isso como família. Roberto sentou do meu lado no sofá, pegando minha mão automaticamente. Tô escutando. Priscila sentou na cadeira na nossa frente, assumindo a postura mais vulnerável dela. Roberto, sei que o que a gente fez parece ruim, mas você tem que entender que a gente estava desesperado. Me explica a parte do desespero, disse Roberto. Diego começou a falar rápido, as palavras saindo como se tivesse ensaiado esse discurso. As dívidas se acumularam mais rápido do que a gente esperava. O cassino. Sei que foi burrada, mas achei que podia ganhar dinheiro rápido. E quando não funcionou, a gente entrou em pânico. Então decidiram roubar os pais? Perguntou Roberto. Não é roubar, gritou Diego. Vocês têm mais dinheiro do que vão conseguir gastar. Essa casa é grande demais para 2 pessoas. A gente só estava adiantando a herança. Adiantando a herança me declarando incompetente? Perguntei. Priscila começou a chorar. Não lágrimas reais, mas aquele tipo de choro calculado que já vi ela usar outras vezes quando queria conseguir algo. Carmen, a gente nunca quis machucar você. Só queria garantir que você ia ficar bem cuidada e que a gente podia pagar nossas dívidas. Achamos que dava para fazer as 2 coisas. Fazendo as 2 coisas, me roubando meu dinheiro e me tirando da minha própria casa, disse. A gente ia cuidar de você, disse Diego defensivamente. Você ia morar com a gente, ter um quarto confortável, comida na mesa todo dia. E minha casa, minha independência? Mãe, você não precisa de uma casa daquele tamanho. E, sinceramente, a voz dele endureceu. Depois de vender a casa e investir o dinheiro, você ia ficar até melhor financeiramente. A gente só ia administrar tudo para você não ter que se preocupar. Administrar, repeti. Você quer dizer controlar.
É a mesma coisa quando alguém não tem mais capacidade de tomar decisões sozinha, murmurou Priscila, e nessa frase vi toda a estratégia deles exposta. Não queriam me ajudar. Queriam me aprisionar na casa deles enquanto desmontavam minha vida peça por peça. O silêncio que seguiu foi absoluto. Acho que foi nesse momento que até eles perceberam o quão monstruoso soava o que vinham planejando. Roberto levantou devagar. Diego, quero que escute com muita atenção o que vou dizer. Meu filho levantou a vista e por um momento vi um lampejo do menino que ele tinha sido. Eu e sua mãe decidimos que você não faz mais parte das nossas vidas, disse Roberto com voz firme, mas sem emoção. Não queremos ver você, não queremos ter notícias suas e definitivamente não queremos que tenha acesso a nenhuma das nossas finanças ou propriedades. Diego levantou de um pulo. Vocês não podem fazer isso. Eu sou seu filho. Você é meu filho biológico, corrigiu Roberto. Mas deixou de ser minha família no dia que decidiu que nossa morte seria mais conveniente para você do que nossa vida. Priscila também levantou, o choro completamente abandonado agora. Isso é ridículo. Roberto, Carmen, vocês não podem nos cortar completamente. Somos família. Não, disse ficando de pé também. Família não tenta roubar. Família não tenta fazer os entes queridos duvidarem da própria sanidade. Família não conta os dias até você morrer para receber seu dinheiro. Diego me olhou com uma expressão que nunca tinha visto. Sabe de uma coisa, mãe? Talvez você tenha razão. Talvez seja melhor para todo mundo. Porque eu já estava cansado de fingir que me importava quando a única coisa que eu realmente queria era que você saísse do caminho. Essas palavras me acertaram como um tapa físico, mas estranhamente também me libertaram. Todo o amor, toda a culpa, toda a esperança de que pudesse haver algum mal-entendido evaporou naquele momento. Vai embora, disse simplesmente. Pega suas coisas da minha casa e vai. Com prazer, disse Diego. Mas isso não acaba aqui. A gente vai brigar na justiça. Vamos provar que o pai falsificou a morte dele, que você não é competente para tomar decisões. Roberto sorriu, mas não era um sorriso gentil. Vai fundo, e quando fizer isso, certifica de explicar para o juiz por que estavam planejando declarar sua mãe incompetente com documentos médicos falsos. Tenho certeza que ele vai ter muito interesse em escutar sobre isso. Diego e Priscila se entreolharam e dava para ver o pânico crescendo nos olhos deles enquanto percebiam que não tinham estratégia de saída. Isso não termina aqui, murmurou Diego, mas a voz tinha perdido toda a convicção. Sim, termina, disse. Termina exatamente aqui. Vi eles irem embora sabendo que provavelmente seria a última vez que veria meu filho. Devia sentir tristeza, mas a única coisa que sentia era um alívio profundo e limpo. Pela primeira vez em mais de um ano, estava livre. 6 meses depois, estou sentada na varanda da nossa casa nova, vendo Roberto plantar rosas no jardim que sempre sonhou ter. Nos mudamos para uma cidade pequena a 3 horas de São Paulo, Campos do Jordão, onde ninguém conhece nossa história e onde podemos ser simplesmente Roberto e Carmen, um casal de aposentados aproveitando os anos dourados. A transição não foi fácil. Teve momentos, especialmente nas primeiras semanas, quando acordava de madrugada me perguntando se tínhamos feito a coisa certa. Cortar o Diego completamente parecia amputar uma parte do meu corpo, não importa o quanto ela tivesse infeccionado. Mas Roberto me lembrava constantemente por que tínhamos tomado essa decisão. Meu amor, dizia quando me encontrava chorando de noite, você não pode salvar alguém que está disposto a destruir você. Ricardo nos ajudou a lidar com as complicações legais. A falsificação da certidão de óbito resultou em algumas multas e serviço comunitário para o Roberto, mas o juiz foi compreensivo dadas as circunstâncias. Quando a evidência da conspiração do Diego e da Priscila foi apresentada, incluindo as gravações autorizadas judicialmente e os documentos médicos falsos, o promotor decidiu não processar Roberto criminalmente. Já vi muitos casos de abuso financeiro de idosos, nos disse o juiz durante a audiência, mas raramente um tão sistemático e cruel quanto esse.
Embora não possa aprovar oficialmente os métodos do Sr. Roberto, entendo porque sentiu que não tinha outra opção. Diego e Priscila tentaram cumprir a ameaça de brigar legalmente, mas o caso deles desmoronou rapidamente quando a promotoria decidiu investigar os cartões de crédito fraudulentos, os saques não autorizados e os documentos médicos falsos. O processo foi longo, 8 meses de idas e vindas, depoimentos, audiências. Tive que voltar para São Paulo 3 vezes para testemunhar. Cada vez que via o Diego no tribunal, meu coração apertava. Ele tinha emagrecido, olheiras fundas, cabelo começando a ficar grisalho nas têmporas. Parecia 10 anos mais velho. Na audiência final, quando o juiz leu a sentença, Diego me olhou, não com raiva, nem com arrependimento, com nada. Os olhos dele estavam vazios, e foi nesse vazio que finalmente entendi que tinha perdido meu filho muito antes do Roberto fingir a morte. Talvez tivesse perdido no dia que ele casou com a Priscila, ou talvez nunca tivesse tido realmente o filho que achava que tinha. Priscila chorou quando perdeu o registro de enfermeira. Chorou de verdade dessa vez, sem performance. 20 anos de carreira, terminados. O advogado dela tentou argumentar que ela tinha sido manipulada pelo Diego, que as dívidas dele a tinham empurrado para o desespero. Mas as evidências mostravam que ela tinha sido uma participante ativa, talvez até a idealizadora, de grande parte do esquema. No final, foram eles que enfrentaram acusações criminais, não nós. Diego, 18 meses de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário, ordem para pagar restituição de R$ 189 mil, cobrindo as dívidas fraudulentas, os saques não autorizados e danos morais. Priscila, 12 meses de liberdade condicional, perda permanente do registro profissional, ordem de pagamento de R$ 128 mil. O juiz, um homem de uns 55 anos com óculos de aro grosso e expressão severa, olhou para eles antes de dar a sentença final. Vocês não roubaram apenas dinheiro, disse. Roubaram paz de espírito, roubaram confiança, roubaram a dignidade de uma mulher que os amava incondicionalmente. E isso, em minha opinião, é muito pior que qualquer fraude financeira. A última vez que soube deles, Diego estava cumprindo a liberdade condicional trabalhando num call center, ganhando uma fração do que costumava gastar numa noite de jogo. Priscila tinha perdido não só o registro, mas também o casamento. Tinham se divorciado 6 semanas depois que tudo veio à tona, cada um culpando o outro por ter arrastado o outro para uma situação tão desesperada. Não sinto satisfação pela queda deles. Só sinto uma estranha sensação de encerramento, como quando termina de ler um livro que vinha te perturbando e finalmente pode colocar de lado. Vendemos a casa grande onde tínhamos criado Diego. Era cheia demais de memórias complicadas e, francamente, eles tinham razão numa coisa. Era grande demais para 2 pessoas. Com o dinheiro da venda, compramos essa casa menor em Campos do Jordão, com terra suficiente para o jardim do Roberto e uma vista das montanhas que faz cada amanhecer parecer um presente. Também pagamos todas as dívidas que Diego e Priscila acumularam em nosso nome. Não porque devíamos, mas porque queríamos começar essa nova fase das nossas vidas completamente limpos, sem nenhuma conexão financeira com nosso passado. Você acha que o Diego algum dia vai entender o que fez? Pergunto para o Roberto uma tarde enquanto preparamos o jantar juntos. Roberto para de cortar os legumes e me olha com aqueles olhos sábios que me apaixonaram há 42 anos. Não sei, meu amor, mas já não é nossa responsabilidade ensinar isso para ele. Essa é a lição mais difícil que aprendi nesses meses. Durante 35 anos, me senti responsável pela felicidade e bem-estar do Diego. Mesmo quando virou adulto, mesmo quando casou, continuou sendo meu bebê que precisava de proteção e orientação. Mas alguns adultos escolhem caminhos que os pais não podem seguir. E às vezes o amor mais verdadeiro é saber quando soltar. Fizemos amigos novos aqui. Márcia e Paulo, o casal que mora do lado, nos convidaram para jantar semana passada. Eles têm 62 e 65 anos, respectivamente, aposentados também. Donos de uma pousada pequena que administram mais por hobby que por necessidade. Durante a conversa, entre risadas e vinho, um Malbec argentino que o Paulo guarda para ocasiões especiais, Márcia mencionou que tinham cortado relações com a filha há 10 anos. O silêncio que seguiu foi breve, mas pesado.
Era viciada, explicou simplesmente, os olhos dela ficando um pouco mais brilhantes, mas sem lágrimas. E cada vez que a gente tentava ajudar, ela nos arrastava para o caos dela. Roubou de nós, mentiu, manipulou. No fim, tivemos que escolher: salvar nosso casamento e nossa sanidade ou continuar sendo vítimas da destruição dela. Foi difícil? Perguntei, minha voz saindo mais baixa que pretendia. Paulo pegou a mão da Márcia com uma ternura que me fez lembrar do Roberto. Foi a decisão mais difícil das nossas vidas, mas também foi a que nos salvou. A gente quase se divorciou por causa das brigas sobre como lidar com ela. Quase perdemos tudo, a pousada, as economias, um ao outro. Quando finalmente fizemos a escolha de nos afastar, foi como poder respirar de novo. Você ainda pensa nela? Perguntei. Todo dia, admitiu Márcia. Mas agora penso com clareza, não com desespero. Penso com amor, mas não com culpa. E essa é a diferença que nos salvou. Não tinha percebido até aquele momento o quanto precisava escutar que não éramos os únicos pais que tiveram que tomar uma decisão tão extrema, que havia outros como nós, vivendo com essa dor particular de amar alguém à distância, de ter que escolher entre salvar um filho ou salvar a si mesmo. Naquela noite, voltando para casa pela rua de terra sob um céu estrelado que só a serra oferece, segurei a mão do Roberto mais apertado. A gente fez a coisa certa, disse. Eu sei, respondeu ele. Mas ainda dói, não é? Dói, admiti, mas não tanto quanto doía viver naquela mentira. Essa manhã, Roberto me trouxe café na cama, uma rotina que desenvolvemos na nossa vida nova. Enquanto tomava a primeira xícara, notei que ele tinha deixado uma carta na mesinha de cabeceira. O que é isso? Perguntei. Chegou ontem. É do Diego. Meu coração parou por um momento. Você leu? Não é para mim. Segurei a carta por vários minutos antes de abrir. A letra era a mesma que tinha visto em milhares de cartões do Dia das Mães, mas as palavras eram de um estranho. Mãe, começava. Sei que provavelmente não quer ter notícias minhas, mas preciso dizer algo. Eu e a Priscila divorciamos. Ela culpou tudo o que aconteceu pelas minhas dívidas de jogo, mas sei que a verdade é mais complicada que isso. Continuava explicando que estava em terapia, que estava trabalhando num emprego humilde tentando pagar as restituições, que estava tentando entender como tinha chegado no ponto de conspirar contra os próprios pais. A terapeuta diz que tenho problemas com direito adquirido, que sempre senti que merecia as coisas sem trabalhar por elas, que nunca aprendi a lidar com frustração ou com as consequências das minhas escolhas. Chegava no ponto perto do fim. Não tô pedindo perdão porque sei que não mereço, só queria que soubesse que entendo o que fiz e entendo por que você teve que se afastar de mim. Se algum dia quiser me dar outra chance, vou estar trabalhando para ser a pessoa que sempre devia ter sido. Mas se nunca quiser me ver de novo, eu entendo, e você tem todo o direito. Quando terminei de ler, passei a carta para o Roberto. O que você acha? Perguntou depois de ler. Acho que parece alguém que está tentando mudar, disse honestamente. Mas também acho que palavras são fáceis. Roberto assentiu. E o que você quer fazer? Nada, disse, me surpreendendo com a certeza da minha resposta. Quero continuar vivendo nossa vida. E se um dia ele demonstrar com ações reais que mudou, talvez a gente possa reconsiderar. Mas não vou ficar esperando por isso. E se ele nunca fizer isso? Olhei pela janela para o jardim, onde as rosas que Roberto tinha plantado começavam a florescer. Então a gente vai viver uma vida linda sem ele. Essa tarde, enquanto Roberto trabalhava no jardim, decidi escrever minha própria carta. Não para o Diego, mas para mim mesma. Um tipo de declaração de independência da culpa que vinha carregando. Querida Carmen, de 58 anos, escrevi. Perdoe-se por amar tanto que quase custou tudo. Perdoe-se por confiar tanto que quase custou sua sanidade. Perdoe-se por acreditar que o amor familiar sempre é incondicional. Mas também celebre sua força. Celebre que quando finalmente viu a verdade, teve a coragem de agir. Celebre que escolheu sua própria vida sobre o conforto de todo mundo. Você não é frágil. Você é forte. E você merece viver o resto dos seus dias em paz. Essa noite, enquanto eu e Roberto nos preparávamos para dormir no nosso quarto novo com vista para as montanhas, ele perguntou: Você se arrepende de alguma coisa? De cortar ele completamente? Não, respondi sem hesitar.
Às vezes me arrependo de não ter visto os sinais antes, de ter deixado que me fizessem duvidar de mim mesma por tanto tempo. E de eu ter fingido minha morte? Sorri. Foi dramático, foi extremo, mas foi o único jeito de me mostrar a verdade sem que você pudesse duvidar. Se você tivesse simplesmente me contado, eu teria achado que era paranoia sua. Precisava ver com meus próprios olhos. Roberto riu. Definitivamente foi efetivo. Ficamos em silêncio por um momento, escutando os sons da noite na nossa casa nova. Sabe o que é mais estranho? Disse finalmente. O quê? Me sinto mais jovem agora do que quando tinha 50 anos, como se tivesse carregando um peso que nem sabia que estava lá. Roberto pegou minha mão no escuro. É isso que acontece quando você para de viver para os outros e começa a viver para você mesma. Essa manhã recebi uma ligação da Márcia, nossa vizinha nova. Carmen, disse. Um grupo de nós vai na feira orgânica sábado e depois a gente pensou em almoçar naquele café francês novo. Você quer ir? Adoraria, respondi sem hesitar. Há um ano teria que consultar Diego e Priscila, garantir que não precisavam de nada, considerar se era apropriado para uma mulher da minha idade sair com amigas. Agora simplesmente digo sim às coisas que me deixam feliz. Enquanto escrevo essas linhas, sentada na minha varanda com uma xícara de chá e o som do Roberto assobiando enquanto rega as rosas, percebo que essa é a primeira vez em décadas que me sinto completamente livre. Livre da culpa, livre das expectativas, livre da necessidade de justificar minhas decisões para pessoas que nunca tiveram meus melhores interesses no coração. Diego tinha razão numa coisa. Eu e o Roberto provavelmente não vamos viver muitos anos mais. Mas os anos que nos restam serão nossos, vividos nos nossos termos, rodeados de pessoas que nos amam sem condições e sem agendas escondidas. E isso, descobri, vale mais que qualquer relação familiar tóxica que pude ter perdido no processo. Às vezes a maior liberdade vem de ter a coragem de caminhar para o desconhecido, deixando para trás até aqueles que mais amou quando o amor tinha se tornado indistinguível do dano. Essa noite vou dormir profundamente pela primeira vez em 2 anos, sabendo que amanhã vou acordar numa vida que é completamente minha. Vou acordar e fazer café do jeito que gosto, forte e amargo. Vou sentar na varanda e ver o sol nascer atrás das montanhas sem ninguém me dizendo que devia estar descansando. Vou planejar meu dia sem pedir permissão, sem justificar, sem me explicar. E quando o Roberto acordar, vamos tomar café juntos em silêncio confortável, o tipo de silêncio que só 42 anos de casamento podem criar. O tipo de silêncio onde não precisa preencher cada segundo com palavras porque já nos entendemos com olhares. E se você está assistindo isso, se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa um comentário dizendo de que cidade você está me assistindo. Quero saber até onde chegou minha história. Quero saber que não estou sozinha nessa jornada de reconstrução. Porque se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é que às vezes compartilhar nossas histórias é a única maneira de lembrar que não estamos sozinhos nas nossas lutas, que outras pessoas já passaram por escolhas impossíveis e sobreviveram, que dor compartilhada é dor diminuída, que não estamos sozinhos quando precisamos fazer escolhas impossíveis entre nosso bem-estar e o amor familiar que nos ensinaram que deveria ser eterno e incondicional. E que não estamos sozinhos quando finalmente escolhemos a nós mesmos, mesmo quando a culpa tenta nos dizer que somos egoístas por fazê-lo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque essa história não termina aqui. Tenho muito mais para contar sobre como reconstruir minha vida depois dos 50, sobre como encontrei força quando achei que não tinha mais nenhuma, sobre como aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar. Até a próxima, meus amores. E lembrem-se, vocês merecem viver uma vida que é totalmente de vocês, sem culpa, sem manipulação, sem medo. Um beijo no coração de cada um que chegou até aqui. Tchau, tchau.